Segundo a Polícia Federal, um general preso afirmou que o ex-presidente Bolsonaro deu aval para um golpe de Estado. Será que isso é suficiente para incriminar o Bolsonaro? Especialistas da CNN consideram essa investigação mais consistente até agora. Vamos analisar os fatos aqui, no RNN Brasil. Bolsonaro sabia do plano? Em depoimento à Polícia Federal, um general preso declarou que Bolsonaro teria dado o sinal verde para a tentativa de golpe. 1h07, a gente está de volta para repercutir a operação da Polícia Federal. A PF identificou ao menos 2 ocasiões em que o general preso ontem, o Mário Fernandes, esteve no mesmo ambiente em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, no período em que, segundo as investigações, era planejado um golpe de Estado no país. A primeira ocasião citada pelos investigadores foi em 6 de dezembro de 2022, naquela terça-feira, o militar imprimiu no Palácio do Planalto o documento Punhal Verde e Amarelo, com detalhes de execução de autoridades, entre elas o presidente Lula. A segunda ocasião em que o Mário Fernandes esteve com o Bolsonaro foi poucos dias depois, em 8 de dezembro. Dessa vez, o general da reserva foi até o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, e ficou por lá por 40 minutos. Num áudio enviado ao então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, o general Mário Fernandes, afirma, segundo a Polícia Federal ainda, que o então presidente Jair Bolsonaro teria dado aval para um plano golpista até o dia 31 de dezembro de 2022. A gente separou alguns trechos que estão no relatório das investigações da Polícia Federal, mas são muitas e muitas páginas, 200 páginas. A gente vai ver em detalhes os trechos que tratam justamente desse ponto que implica o ex-presidente Jair Bolsonaro. O áudio enviado por Fernandes a Mauro Cid após encontro com Bolsonaro diz o seguinte, abre aspas. Cid, boa noite, meu amigo. Antes de mais nada, me desculpa estar te incomodando tanto no dia de hoje, mas a gente não pode perder a oportunidade. São 2 coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. E aí, depois, meditando aqui em casa, eu queria que, de repente, você passasse para ele 2 aspectos que eu levantei em relação a isso. A partir da semana que vem, eu cheguei a citar isso para ele, das 2 uma. Ou os movimentos de manifestação na rua, ou eles vão esmaecer, ou vão recrudescer. Recrudescer com radicalismos. E a gente perde o controle, né? Pode acontecer de tudo, fecha aspas. Mauro Cid, então, responde, abre aspas. Não, pode deixar, general. Vou conversar com o presidente. O negócio é que ele tem essa personalidade às vezes. Ele espera para ver até onde vai, ver os apoios que tem. Só que às vezes o tempo tá curto, não dá para esperar muito mais passar. Dia 12 teria que ser antes do dia 12, mas com certeza não vai ser, não vai acontecer nada. E sobre os caminhões, pode deixar que eu vou comentar com ele, porque o exército não pode papar mosca de novo, né? É área militar. Ninguém vai se meter, até porque a manifestação é pacífica, ninguém está fazendo nada ali, fecha aspas. Desde 2022, inúmeras investigações e denúncias tentaram incriminar o ex-presidente. Essa narrativa que foi criada, e já estamos convivendo com ela há quase 2 anos, de que quase deram um golpe de Estado no Brasil. E a qualquer momento, pessoas serão presas e vidas serão destruídas para salvar a democracia. Segundo especialistas da CNN, essa investigação sobre um possível golpe de Estado é a mais robusta e consistente até o momento. Mas Luísa Martins está no Supremo Tribunal Federal também, a nossa analista de judiciário, vai trazer pra gente sobre o que esperar, inclusive, Luísa, trazendo um pouco também do perfil de Alexandre de Moraes. Você que acompanha o Supremo há tanto tempo, como é que a gente pode, claro, não dá para antever, né, com tanta precisão, mas como é que a gente pode descrever o ministro Alexandre de Moraes diante de um depoimento desse, frente a frente, com uma pessoa que, veja só, estava implicada no planejamento de morte dele próprio, do próprio ministro?
Tainá, pois é, todos sabemos aqui, quem acompanha o dia a dia do Supremo Tribunal Federal e até o próprio noticiário, todo mundo sabe que o perfil do ministro Alexandre é um perfil bastante rigoroso, um perfil considerado linha dura, e considerando o fato de que não é a primeira vez que Mauro Cid é chamado para esclarecer pontos da sua delação premiada, pontos que foram considerados ali pelos investigadores como possíveis omissões ou alguma contradição que os investigadores identificaram nesse depoimento, é esperado que Moraes realmente mantenha esse perfil bastante rigoroso e pressione ali Mauro Cid a falar tudo o que sabe, né? Claro que um dos princípios do acordo de delação premiada é a voluntariedade, né? O delator, ele precisa se colocar à disposição, sem pressões externas, digamos assim, para colaborar com a justiça. Mas para isso ele precisa cumprir a sua parte, ele precisa de fato narrar tudo o que ele sabe. E há uma avaliação aqui, uma leitura de quem acompanha esse caso, Tainá e Uribe, de que Cid tem de fato livrado Bolsonaro, né? Não tem implicado Bolsonaro diretamente no que ele narrou no âmbito do seu acordo. E aí agora, com o relatório da Polícia Federal que veio à tona e agora também com essa apuração de Débora Bergamasco, de que, segundo a PF, Bolsonaro tinha pleno conhecimento de toda essa articulação, isso certamente vai ser cobrado ali de Mauro Cid, não só o que ele sabe a respeito disso, como, eventualmente, por que ele omitiu ou mentiu na sua delação premiada. E como a gente tem trazido aqui, desde que esse relatório da PF e essa operação contra esses militares vieram à tona, Mauro Cid, ele tem ali uma implicação direta em toda essa trama, né? Ele é citado nesse relatório da PF, até em diálogos ali que manteve ao longo desse período com os militares, né, que foram alvos dessa operação. Então, tudo isso vai ter que ser explicado, né, ou esclarecido pelo ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra também que desde que veio à tona mesmo essa operação contra os militares, havia uma avaliação já de que a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro se agravaria bastante. Não só porque de todas as investigações que tramitam aqui no Supremo contra o ex-presidente, essa do golpe é considerada a mais consistente, a mais forte, mas também porque há uma série de citações nesse relatório ao nome de Bolsonaro, né? Ele fala, o relatório consta ali, comenta que a assinatura não, mas a manipulação ali daquela minuta de decreto que foi conhecida como a minuta do golpe, o fato de Bolsonaro ter mexido nesse documento, alterado esse documento, foi como se fosse um ponto de partida para toda essa trama golpista que envolvia, segundo a PF, o assassinato dessas autoridades. O próprio envolvimento de Mário Fernandes, né, que era um ministro, chegou a ser ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência, era um militar bastante próximo do ex-presidente, também coloca Bolsonaro numa situação também bastante delicada no âmbito desse inquérito. E, por fim, o fato de esse documento, esse planejamento do golpe de Estado com a questão do homicídio contra as autoridades também ter sido impresso por 2 vezes no Palácio do Planalto e, pelo menos em uma dessas vezes, ter sido enviado, de fato, ao Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, que na época era justamente Jair Bolsonaro. Então, também tem essa questão, Tainá e Uribe, da possível perda dos benefícios, né? Não seria vantajoso para Mauro Cid omitir ou mentir, né, a respeito do que ele sabe sobre a articulação para essa trama golpista, porque as provas e tudo que ele narrou podem ser aproveitadas, podem ser mantidas, ainda que a delação venha a ser rescindida. Então, é ruim apenas para Mauro Cid, ele perde os benefícios que foram acordados. Esse acordo de delação ainda é mantido em sigilo, mas pode ter ali, por exemplo, uma diminuição, um acordo para diminuição da eventual pena a qual Cid possa ser condenado, vários benefícios, né, que foram acordados com a Polícia Federal pelo delator, mas se ele não cumpriu a parte dele no acordo, a parte também de conceder os benefícios também fica bastante comprometida. Então, a gente já trouxe aqui, acho que a Tainá falou, o Uribe também, que a orientação a Mauro Cid é ele falar tudo o que sabe, né, esclarecer todos os pontos que forem pedidos ali pelo ministro Alexandre de Moraes, mas vamos aguardar para ver de fato qual vai ser, quais vão ser as explicações de Cid nesse caso e também se elas vão ser suficientes de fato para manter de pé esse acordo de colaboração. E ainda assim as provas continuam válidas, mesmo que esse acordo de delação premiada seja
acabado, encerrado, e ele não tem os benefícios que ele poderia ter por ter delatado. Luísa Martins, que foi ao Supremo Tribunal Federal vestida de toga preta de ministra, a 12ª ministra da Suprema Corte. Obrigado, Luísa, pela participação. Seria uma coincidência após a histórica vitória de Donald Trump, uma ofensiva pesada contra Bolsonaro vem à tona? Existem elementos que precisam ser analisados com cautela? E isso é o que estamos fazendo aqui. E você, o que acha? Esta é mais uma tentativa de desgastar a imagem de Bolsonaro ou há elementos sólidos para um possível indiciamento? Deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas entrem neste debate. Inscreva-se no canal, ative o sininho para acompanhar as atualizações mais importantes aqui no RNN Brasil.